nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vinda por isto. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, aqui. Olá, graça e paz. Que bom que estamos juntos mais uma vez, nesta quarta-feira bem fria, né? Baixou bastante a temperatura e nesses tempos de isolamento social, nós ainda não estamos nos reunindo presencialmente na quarta-feira ou nas quartas-feiras no templo da Primeira Igreja Batista do Barreiro, mas podemos de forma virtual, de maneira virtual, falar das coisas de Deus, estudando a palavra de Deus. Bem-vindo, você que está reunido conosco nesse momento, que está na casa, que está no carro, que está na empresa, onde você estiver agora. Me faça companhia, você é meu convidado no nosso canal, no YouTube, você está neste momento em companhia da Primeira Igreja Batista do Barreiro. Bem-vindo! Vamos juntos, nos próximos minutos, pensar um pouco na noite de hoje sobre a carta à igreja em Laodiceia. Nós estamos nessa série de estudos bíblicos já há algum tempo e essa é a última das cartas que eu quero abordar com você. Espero que tenha acrescentado alguma coisa no seu conhecimento bíblico. Vamos ler o texto da palavra de Deus? Então, se você está com a sua Bíblia, você pode me acompanhar agora. Nós leremos Apocalipse capítulo 3, versículos de 14 a 22, que diz: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei
em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, no nome de Jesus, eu oro por esta família, por essa pessoa que está agora reunida junto comigo, mesmo de maneira virtual, nesses tempos de isolamento social. Eu, em nome do Senhor Jesus, abençoo essa casa, essa família, essas pessoas. Eu agora imponho as mãos sobre elas e proclamo a bênção do Senhor, que o Teu Espírito Santo venha iluminar-nos nesta noite de quarta-feira, para que possamos compreender a Tua palavra. Oro assim no nome de Jesus. Amém. Jesus, a partir do capítulo 1, versículo 13 do livro de Apocalipse, João o descreve andando entre os castiçais. Eu me lembro que lá, naquele início, quando começamos a falar de Apocalipse, nós aprendemos algumas coisas, quem eram os castiçais e quem era aquele que andava entre os castiçais. Nós aprendemos que os castiçais aqui são representações das 7 igrejas da Ásia. E hoje nós estamos tratando no último desses encontros, onde a palavra de Jesus é dirigida à igreja que está em Laodiceia. Olha, uma das primeiras atitudes do médico ao examinar um paciente é exatamente medir a temperatura do seu corpo. Jesus constatou a temperatura espiritual dos crentes que estavam na igreja de Laodiceia, os membros daquela igreja. Jesus mede a temperatura deles. Olhe bem, o texto assim nos remete a esse raciocínio quando ele fala que aqueles crentes eram mornos. Eles eram mornos, eles não eram quentes e nem eram frios. E Jesus vai colocar essa condição e dizer, olha, por causa disso, por causa de vocês ser morno, seja quente ou seja frio. O que Jesus estava querendo dizer no texto? Seja crente de verdade ou então não seja de uma vez. Porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Pense bem comigo, você que está me ouvindo agora, se você mornar uma água e colocar na boca e beber dela, você vai sentir náuseas imediatamente. É disso que Jesus está falando. Olha, crente mais ou menos não me serve. Eu quero crentes quentes, crentes fervorosos. E o crente frio, o gelado, já não serve para Jesus. E o morno ainda é pior, porque não é aquele que não está de um lado e do outro. E ele vai dizer, olha, por causa disso, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus não suporta crente morno. Está claro isso, está explícito. É dentro disso é que nós vamos caminhar nesse estudo. Então vamos pensar numa igreja nascida sobre o fogo do Espírito Santo. Olhe bem, isso precisa ser bem compreendido, não é verdade? Mas esse fogo chamado Espírito Santo, que está com ela desde o seu nascedouro, isso não pode mudar. E a Bíblia vai dizer assim, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. A chama do Espírito Santo não pode apagar na vida da igreja, né? Precisamos ser crentes ardentes, fervorosos, né? Os corações dos cristãos precisam de estar ardentes. Quando os crentes em Laodiceia encontraram-se com Deus, o fogo se acendeu em seus corações. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 13, você vai ver isso. Toda a Trindade se manifesta em fogo. Isto é, Deus Pai, lá em Hebreus, você vai ver isso nos livros antigos, né? Hebreus capítulo 12, né? Você vai ver isso também Paulo, no Velho Testamento, né? Nós vamos encontrar Deus se manifestando através de fogo. Aquela coluna de fogo que guiava os israelitas no meio do deserto, para que eles não perdessem o caminho e não parassem de caminhar durante a noite, era a manifestação de Deus. Aquele fogo que queima a sarça e ela não se consome, quando Moisés vai ter o encontro com Deus, ali estava a presença de Deus. Sempre é manifestado a presença de Deus em forma de fogo. E nós vamos encontrar N outras situações em que o fogo é a simbologia de Deus. Olha, quando este fogo entra ou arde no coração das pessoas, elas ficam fervorosas, digamos assim.
Vale lembrar ainda que, do ponto de vista tecnológico, o fogo, a combustão gerada pelo fogo, ela gera energia. E ela se torna força motriz, a força que dá movimento. Então, a conclusão que chegamos, que a igreja, ou nós que compomos a igreja, precisamos de ter essa combustão constante para que a gente esteja sempre em movimento, sempre ativos. A igreja precisa estar ativa. Por essa analogia, a alegria do Espírito Santo, o fogo de Deus na vida do crente, precisa e deve estar aceso o tempo todo. Antes de prosseguir, ainda sobre esse fogo, eu quero te chamar para pensar na ilustração da fogueira. Pensa comigo. Você já viu uma fogueira? Essa época agora de junho, né? Tradicionalmente, as pessoas gostam de fazer as fogueiras. Eu não quero entrar no mérito aqui, mas pense na fogueira. Vários paus entrelaçados e o fogo, enquanto os paus estão ali sobrepostos e há oxigenação, o fogo dá labaredas, gera em labaredas altas, o fogo constante. Mas vai chegando um ponto que aquelas madeiras vão queimando e às vezes elas vão caindo uma sobre a outra. Daí a pouco você vê que aquela montanha de fogo, aquela labareda alta, ela já vai diminuindo. E aquelas madeiras, é preciso que alguém chegue ali e reative, coloque junto novamente os paus e o fogo vai acender. Eles precisam estar juntos. Mas se você tirar um pau da fogueira e colocar 1 metro de distância da fogueira, ele está fora dela, ele no primeiro momento ele continua aceso, continua com labareda. Daí a pouco, por estar longe da fogueira, ele vai caindo, aquela labareda apaga e vira brasas. E daí a pouco, se não voltar com ele para onde estão os outros, onde há o fogo maior, aquelas brasas vão virar carvão. Assim é o crente. Ele precisa estar junto. Ele precisa estar na fogueira. Ele precisa onde está o fogo maior, para que o seu fogo não vire brasa e, consequentemente, não vire carvão, que não vai servir para mais nada, que vai virar cinza e não vai servir para mais nada. Eu quero que você compreenda bem isso que estou dizendo. A igreja de Laodiceia era uma igreja que talvez as pessoas já estavam afastando do fogo principal. Olha, Romanos 12, 11, você vai ver que Paulo trata disso lá quando ele fala que Deus ordena que sejam fervorosos. Enquanto o fogo de Deus estiver aceso na vida do crente, são resolvidos os principais problemas que surgem na sua vida espiritual. É interessante que a operação do Espírito Santo é a causa principal de toda a obra de Deus na terra. Por isso nós vamos encontrar Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Ele vai dizer assim: enchei-vos do Espírito. Que coisa interessante. Enchei-vos do Espírito. Então a chama vai estar, o combustível que vai manter acesa a chama, chama-se Espírito Santo. Quando a igreja, quando os integrantes da igreja de Cristo estão cheios do Espírito Santo, não falta combustível para que a chama continue acesa. A alegria da salvação, a simpatia, o serviço cristão, a prestatividade, a proatividade, tudo isso são resultados de um coração, uma vida cheia do Espírito Santo, cheia do fogo de Deus. Por falta de cuidado, o fogo se apaga. E quando o fogo se apaga, as consequências são dramáticas. Quando o fogo se apaga, aparece a mornidão. Aquele calor diminui, além da luminosidade, o calor também é aplacado, né? A fumaça aparece quando o fogo extingue. A Bíblia diz que a fumaça é característica do preguiçoso. Você já leu sobre isso? Se você examinar na sua Bíblia, lá no livro de Provérbios, no capítulo 10, no versículo 26, você vai ver isso na sabedoria de Salomão. Ele escreve que a fumaça é o símbolo do preguiçoso. Olhe bem, há pessoas que deixaram de ser labareda há muito tempo. Talvez estão sendo fumaça. E oxalá, se essa fumaça não acabar de vez e virar cinza. Nós precisamos de tomar esse cuidado. É muito triste quando um crente
criado nesse meio, né, das labaredas do Espírito Santo, no ardor, do calor do Espírito Santo, de repente ele começa a conformar com fumaça. Olha, o preguiçoso não assará a sua caça. Assim diz Salomão de novo, lá no capítulo 12 de Provérbios, versículo 27. Que coisa, né? Aí, mais uma vez, uma relação entre o fogo e a fumaça e a brasa, o carvão. Então, há necessidade. Sabe por que isso não acontece? Porque falta fogo. Sem a lenha, o fogo se apagará. Né? Quando uma igreja começa a ficar morna, não tem mais interesse pelos resultados do seu trabalho, não se envolve mais nas causas sociais, nas causas espirituais, significa que ela está caindo no estado de mornidão. Quando os crentes se conformam, às vezes em ir na igreja de vez em quando, em estar apenas num dos cultos da semana, ou outros vão mais longe, às vezes deixam de ir 15 dias, um mês, a tendência desta lenha é ficar fora da fogueira. Ela pode virar brasa, pode virar carvão, pode virar cinzas. Essa é a nossa preocupação. Pois bem, então vamos pensar nos resultados da mornidão da vida do crente. Caminhando para o fim desse nosso estudo, dessa reflexão sobre a igreja de Laodiceia, havia essa preocupação com a mornidão da igreja naqueles dias, a perda da qualidade no trabalho para Deus. Depois que o fogo do Espírito se apaga na vida do crente, torna-se impossível realizar o trabalho que fazia quando o fogo estava aceso. Isso é, quando uma coisa estava clara. Por exemplo, um cozinheiro não terá condições de preparar comida se não houver fogo no fogão. Os resultados são dramáticos. Não é possível isso acontecer, né? A perda de qualidade no trabalho para Deus. Isso está atrelado ao estado de temperatura da igreja. A igreja precisa estar quente. E João vai escrever isso na igreja de Laodiceia, na revelação do Apocalipse aqui. Nós lemos isso agora. A palavra do próprio Jesus, ele vai dizer, ó, seja quente ou frio, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Eu quero desejar que a igreja seja ou esteja dentro do paladar agradável de Deus. Que ela não seja morna, muito menos fria, mas que ela seja quente, que ela seja labareda de fogo, que ela esteja dentro do propósito de vivacidade de Deus, que ela esteja viva, que ela tenha energia, que ela tenha combustão, que ela tenha força de movimento, força motriz, que ela tenha força para caminhar. Dentro dos resultados da mornidão na vida do crente, falei sobre a perda de qualidade no trabalho para com Deus. Em segundo lugar, eu abordo sobre a perda da capacidade de evangelizar a si mesmo. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lá em 1 Coríntios 11, Paulo escreve disso. A pior circunstância da igreja é quando ela perde a condição de examinar a si mesma. Ela perde a noção daquilo que ela é, daquilo que ela é capaz. Ela já não faz mais a leitura dos seus movimentos. Olha, isso é falta de ação do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que a função dele no mundo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. A tríplice função do Espírito Santo deve estar agindo na vida do cristão o tempo todo, mostrando para ele a melhor direção, mostrando o melhor caminho. Ele tem que estar fazendo uma leitura das suas ações o tempo todo, e somente pelo Espírito Santo é capaz de fazer isso, que o homem é capaz de fazer isso, né? O crente fervoroso é sensível ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo testifica no seu coração. Quando, porém, a igreja em Laodiceia desceu para o estado de mornidão, ela perdeu as condições de examinar a si mesma. Ela já não fazia mais distinção entre a direita e a esquerda, ela já não fazia mais distinção entre o certo e o errado, entre o conveniente e o inconveniente, entre o pecado e aquilo que não era pecado, porque ela estava morna. Ela aceitava as tendências de um lado e de outro. Ela estava tentando fundir o bem e o mal. Mornidão é isso. Mornidão é andar em cima do muro. Mornidão é perder a consciência. Mornidão, ou estado de mornidão, é o estado de cauterização da alma, onde a pessoa já não tem mais o discernimento entre o certo e o errado. Precisamos de discernir, não só discernir, mas escolher
o melhor caminho a ser seguido. Os crentes de Laodiceia, Apocalipse 3,17, você vai ver o que eles diziam. Olhe bem, sou rico. Eles diziam isso. Rico sou e estou enriquecido. Eles viviam se animando com as vitórias, passado e com o fato de terem pertencido a uma igreja abençoada. E conformismo isso. Eles estavam querendo dizer que está tudo bem. Então já não precisavam de se preocupar, mas não tenho falta de nada. Versículo 17 está dizendo exatamente isso. Eu sou rico, eu não tenho falta de nada. O pior estado do crente é quando ele se acha autossuficiente, com as suas atitudes de inércia, com as suas atitudes de autossuficiência, quando ele diz, olha, está tudo bem, eu não preciso de mais nada, ele está anulando a necessidade, a sua dependência de Deus. Eles não viam necessidade de renovação, ou de um encontro com Jesus, de uma experiência nova. A mornidão é como uma anestesia. E assim estava acontecendo na igreja de Laodiceia. A mornidão estava anestesiando a igreja, estava tirando a sensibilidade do crente. Que Deus nos guarde dessas coisas. Quero finalizar com você, dizendo a você que Jesus via a igreja em Laodiceia. E ele continua vendo a sua igreja em qualquer lugar que ela esteja hoje. A igreja da atualidade está sendo vista por Jesus e o exemplo de Laodiceia é o exemplo que nos chama a reflexão. Aí vem a palavra de Jesus, no capítulo 3, no versículo 17, ele vai dizer assim, tu és pobre. Olha bem, eles se diziam ricos, abastados, Jesus vem, olha, vocês são pobres, tu és pobre. A igreja havia perdido as riquezas da glória. Efésios capítulo 1, versículo 18, Paulo trata disso, né? Da graça recebidos pela salvação, a ocasião em que eles foram enriquecidos espiritualmente. A mornidão transforma o crente num pobre, num miserável. A pior circunstância na vida do crente é quando ele perde a alegria da salvação. Isso não pode apagar na vida do crente nunca, e ele vai ter motivação sempre para estar cultuando a Deus. Em segundo lugar, ele vai dizer no versículo 17 ainda, tu és nu. A mornidão afasta o homem da comunhão com Jesus. Fica assim, dependendo da sua própria justiça, que jamais dá condições de se apresentar a Deus. Isso é nudez espiritual. Ele tem vergonha, ele não tem hombridade para estar na presença de Deus. E aí vem a palavra final de Jesus, no versículo 17 ainda, do capítulo 3 de Apocalipse, você vai constatar isso. A palavra dura vem, depois disso tudo, Jesus vai dizer, vomitar-te-ei da minha boca. Né? Versículo 17, se você está com a sua Bíblia, você vai ver aí. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Que coisa! Nós vamos ver essa maneira de enxergar, né? Jesus via dessa forma. E se você voltar um pouquinho no versículo 16, porque és morno e não frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O desagradou completamente, a igreja de Laodiceia desagradou completamente aos desejos de Jesus Cristo. Vomitar-te-ei da minha boca. Ele, por fim, ele traz o provisionamento restaurador do Senhor, a provisão restauradora do Senhor, né? Ele estende a mão e ajuda a igreja de Laodiceia, quando ele vai dizendo para eles assim, o bom da história toda, eu falei aqui de muitas coisas duras, você que está me acompanhando agora, talvez esteja num momento de profunda reflexão, e falei de coisas muito duras aqui, mas eu quero acalentar o seu coração agora, se você ver o versículo 18 em diante aí do texto que você está examinando, você vai ver que Jesus começa a apontar o melhor caminho, quando ele vai dizer assim, ó, aconselho-te que de mim compres, ou seja, me busque, eu tenho aquilo que você precisa. Venha até a mim. Jesus vai chamar. Eu aconselho que você venha e compre. E aí ele vai dizendo tudo lá, tome de graça e tal. Ouro refinado no fogo. Aqui fala das coisas divinas. Né? Jó, no capítulo 22, 25, 38, 22... coisas divinas que a igreja, durante
todo o tempo de mornidão, ela havia perdido. Quando Jesus chama ela de volta, fala com ela, venha aqui, compre. Esse comprar aqui, ele está falando que é de graça. Depois ele vai dizer isso mais adiante, porque ele já pagou o preço. As bênçãos de Deus não custam nada a ninguém. Elas são gratuitas. Mas ele está dizendo, adquira. E depois do ouro refinado no fogo, ele fala de vestes brancas. Trata aqui de uma nova purificação das vestes que tinham sido manchadas pelo pecado. Jesus oferece vestes brancas para a igreja de Laodiceia. E por último, em terceiro lugar, ele oferece colírio. Se você examinar o texto aí, no versículo 18, você vai ver. Jesus oferece um excelente remédio para ungir os olhos, a fim de que a cegueira espiritual causada pela mornidão fosse curada, voltando ou chamando aquela igreja de Laodiceia à nova visão espiritual. Jesus convida a igreja para tirar as escamas dos olhos, para receber colírio. Olha que coisa interessante. E ele finaliza dizendo, eu estou à porta e bato. Essa é uma das mais lindas expressões da Bíblia. Quando Jesus diz, eu estou à porta e bato. Quem abrir, ele vai entrar. Você tem autonomia para abrir a porta ou para manter a porta fechada. Jesus vai dizer, eu estou à porta e bato. Ele não invade casa de ninguém. Ele não invade a sua mente, a sua alma. Ele mostra, eu estou aqui. Filho meu, ele te chama, ele convida. Jesus nos chama a uma renovação de vida. Seja quente ou frio, morno vomitar-te-ei da minha boca. Mas ele diz, eu estou à porta e bato. Ele quer colocar colírio onde precisa de visão nova. Ele quer colocar ouro refinado, oferecendo as bênçãos, as coisas divinas. Ele quer oferecer vestes brancas para a purificação das vestes manchadas, o conserto, o acerto, o realinhamento. Que Deus te abençoe, que você tenha vida nova em Jesus Cristo, que você viva um tempo de renovação, de fortalecimento espiritual, que esse tempo de enclausuramento social sirva para boas reflexões e que a gente, passado tudo isso, a gente volte mais forte. Eu desejo encontrá-lo em breve na igreja e a gente vai estar junto para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nossos cultos de domingo continuam, já abrimos a igreja todos os domingos às 9 da manhã e às 19 horas. Já temos um grupo limitado, mas estamos lá de forma presencial e em breve nós estaremos todos juntos reunidos, sim, para a glória de Jesus. E você pode receber a versão virtual dos nossos cultos também pelo nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe. Finalizo com a bênção araônica e se você está na sua casa, perto do seu familiar, abençoe-o também neste momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.